Graça para os nossos corações nessa noite, porque quando a palavra de Deus ela nos fala, primeiramente ela fala conosco, né? E depois ela vai trabalhando no nosso coração, e assim nós ministramos a palavra de Deus, e o primeiro a ser impactado pela palavra de Deus é nós, né, quando estamos ministrando a palavra do Senhor. E Deus colocou uma palavra no meu coração, irmãos, e essa palavra que Deus colocou no meu coração foi inclusive numa das lições da escola dominical, quando o povo de Israel foi liberto da escravidão das mãos dos egípcios, e houve um sinal da parte de Deus. E o sinal da parte de Deus é que em cada casa haveria de matar o cordeiro e espargir o sangue ali, nos umbrais e nos portais da porta da casa de cada um, e aonde estivesse a marca do sangue não haveria destruição, mas haveria salvação e haveria livramento. E Deus, através de Moisés, ele vai dizer: os vossos filhos vão nos perguntar: que culto é esse vosso? E essa palavra falou muito ao meu coração: que culto é esse vosso? Que culto é esse vosso? Que culto é o culto que nós oferecemos ao Senhor? Que culto é o culto que nós adoramos o Senhor? Irmãos, através do culto, aquele que participa do culto, ele vai entender a fé, aquilo que nós acreditamos. Através da maneira como nós cultuamos ao Senhor, fica notório a maneira, fica notório o que nós acreditamos, fica notório se nós somos uma igreja que realmente cremos na palavra do Senhor, que damos valor à palavra do Senhor. Fica notório se a igreja é uma igreja que ora, é uma igreja que tem o temor do Senhor, é uma igreja que busca ao Senhor de coração, realmente é uma igreja que realmente zela pela palavra do Senhor. Isso tudo através do culto. Nós, de certa forma, nós mostramos tudo isso, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós cremos. Através do culto nós podemos expressar isso. E Deus me levou, irmãos, para o livro do profeta Malaquias, dentro dessa pergunta: que culto é esse vosso? Deus me levou para o profeta Malaquias, que é o último profeta do Antigo Testamento. Malaquias é a última voz do Antigo Testamento. Malaquias viveu ali um pouco depois da época de Neemias, de Esdras. Logo depois de ter profetizado o profeta Ageu, veio a palavra de Deus ao profeta Malaquias. E no livro de Malaquias, quando os irmãos tiverem oportunidade de ler o livro de Malaquias, eu gostaria de ler com os irmãos alguns versículos do capítulo 1. É a partir do versículo de número 6. Livro do profeta Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Se você estiver no Novo Testamento, basta você voltar um pouquinho aí antes do livro de Mateus, você vai ver o livro do profeta Malaquias. Capítulo 1, a partir do versículo de número 6, diz assim: o filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos: a vós, os sacerdotes, que desprezarem o nome, dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego para sacrifício, para sacrificardes, não faz mal? E quando ofereceis um coxo ou enfermo, não faz mal? Ora, apresenta ao teu príncipe. Terá ele agrado de ti, ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Podem aceitar. É uma palavra dura. É uma palavra dura a qual Deus vai usar o profeta Malaquias para profetizar ao povo de Israel. E o que nós vamos ver acontecer aqui
é que o povo de Israel, o povo a qual Deus escolheu, o povo a qual Deus escolheu para que, através do povo de Israel, as outras nações se aproximassem de Deus, para que Israel influenciasse as outras nações. Mas ao invés de influenciar as outras nações, o povo de Israel se deixou ser influenciado. E por várias vezes o povo de Israel vai após outros deuses, e Deus entrega o seu povo nas mãos dos inimigos. E o povo clama ao Senhor, clama pela misericórdia de Deus. Deus age com misericórdia e traz o socorro, traz a libertação para o seu povo. E agora haveria uma forma pela qual o povo de Israel haveria de cultuar ao Senhor. Observe bem que lá em Êxodo, quando Deus livra o povo de Israel do Egito, e através ali do sangue de um animal aspergido sobre cada casa, aspergido sobre cada casa, vai ter um livramento, de forma que aonde estivesse a marca do sangue, houve livramento, houve salvação, não houve morte. Mas aonde não haveria a marca do sangue, houve morte, houve destruição. E naquele dia é instituída a Páscoa, e agora Deus coloca ali, Deus coloca para o povo de Israel que aquilo seria um símbolo de como o povo de Israel foi liberto, de como o povo de Israel foi salvo. E na nossa vida não é diferente, porque todos nós estávamos caminhando para a perdição, todos nós estávamos perdidos, mas Deus, através do seu Filho Jesus, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, assim como o sangue foi aspergido ali, o sangue de Jesus foi aspergido também ao nosso favor, e nós fomos perdoados, fomos justificados, e através do sangue de Jesus nós temos a salvação. E assim como foi instituído o culto, e haveria uma forma a qual o povo de Israel deveria adorar o Senhor, deveria sacrificar o Senhor. O animal que eles oferecessem ao Senhor não poderia ser um animal de qualquer forma. Eles deveriam de pegar o seu melhor e oferecer ao Senhor. Mas parece que o culto caiu na rotina. Parece que eles, de certa forma, se acostumaram e agora começaram a sacrificar o Senhor de qualquer maneira. De forma que nós vamos ver aqui que o povo começou a oferecer ao Senhor qualquer coisa. Começou a oferecer ao Senhor animais cegos. Quem sabe aquele animal que já estava praticamente morto, agora ofereciam aquele ao Senhor. E eles deixaram de oferecer o seu melhor e agora começaram a oferecer ao Senhor qualquer coisa. De forma que Deus olha e não se agrada mais daquela forma de adoração. E agora Deus vai denunciar o povo de Israel, e agora Deus vai dizer que eles estavam desprezando o Senhor, que eles não estavam honrando mais a Deus. E agora Deus vai dizer para eles: ei, se eu sou o Pai, aonde está a minha honra? Se vocês me consideram como Pai, como Senhor, aonde está esse reconhecimento? E eu lembro de Jesus, que o próprio Jesus vai dizer que o povo adorava a Deus com os lábios, mas o seu coração estava longe. E aqui o povo, de certa forma, adorava o Senhor, mas adorava o Senhor de qualquer forma. Não adorava a Deus da forma como eles deveriam de adorar, da forma como Deus deveria ser adorado, deveria ser glorificado. E se nós descuidarmos, nós entramos neste mesmo caminho. Se nós descuidarmos, nós vamos por este mesmo caminho, porque se nós descuidarmos, nós viemos na igreja e não adoramos o Senhor. Se nós descuidarmos, nós estamos na igreja, mas estamos oferecendo ao Senhor como se fosse um sacrifício, mas um sacrifício que não é um sacrifício que agrada ao Senhor, que não é um sacrifício que glorifique ao Senhor. E aí vem a preocupação, irmãos, porque durante este ano que nós vivemos, o que nós oferecemos para o Senhor? Será que nós oferecemos o melhor do nosso tempo?
Será que nós oferecemos ao Senhor o melhor do nosso louvor, da nossa adoração? Será que nós oferecemos ao Senhor o melhor do nosso tempo? Será que nós realmente dedicamos na obra do Senhor? Será que nós realmente oferecemos o melhor? Ou será que nós oferecemos ao Senhor como se fosse um animal cego ou aleijado? Será que nós oferecemos ao Senhor um sacrifício realmente a qual o Senhor merece? Ou será que nós oferecemos qualquer coisa? Porque se nós descuidarmos, irmãos, nós oferecemos a Deus o improviso. Se nós descuidarmos, nós oferecemos ao Senhor o improviso da nossa adoração, o improviso da pregação, da palavra. E nós devemos ter muito cuidado com isso. Porque o povo estava oferecendo ao Senhor qualquer coisa. O povo estava, de certa forma, cultuando o Senhor, mas na verdade não era um culto realmente o que eles estavam prestando ao Senhor. Eles estavam prestando um culto ao Senhor de qualquer forma. E é um perigo, irmãos, que nós corremos nos dias atuais de oferecer ao Senhor qualquer coisa. E aí nós oferecemos ao Senhor qualquer coisa e queremos receber de Deus o melhor. Oferecemos a Deus o pior e queremos receber o melhor. Queremos receber muito de Deus, queremos buscar muito da parte de Deus. E aqui o povo questionava ainda Deus, mesmo oferecendo um culto de qualquer forma. Eles ainda questionavam de certa forma Deus, porque eles estavam passando por momentos a qual estavam sendo atacados pelos seus inimigos, destruídos pelos seus inimigos, e o povo de Israel perecendo. E agora, por não ver a vitória sobre a vida deles, eles começam a questionar a Deus. Porque às vezes, muitas das vezes é fácil, né, irmãos, nós estarmos na presença de Deus quando as coisas estão bem, porque quando as coisas estão bem, está tudo favorável. Nós, muitas das vezes, deixamos de ser gratos ao Senhor e às vezes nos acomodamos. Eu lembro, irmãos, que uma certa vez, a qual eu estava meditando sobre uma passagem bíblica, a qual os discípulos, eles entraram dentro do barco e foram atravessar até o outro lado, e a Bíblia diz que o vento era contrário. E aí eu meditando nesta passagem bíblica, e eu começava a perguntar para Deus: Senhor, mas eles estavam fazendo a tua obra, os discípulos estavam fazendo a tua obra, e o vento era contrário. Será que o vento não poderia ser a favor para ajudar? Aí sabe o que Deus disse ao meu coração? Se o vento fosse a favor, eles talvez iriam remar. Se o vento fosse a favor, eles deixariam o barco ir. Mas como o vento era contrário, eles tiveram que remar com mais força. Como o vento era contrário, eles tiveram que esforçar mais. E muitas das vezes o vento é contrário à nossa vida justamente por isso. Não para nos abater, mas para nos despertar, para nos fazer remar com mais força, para nos levar a buscar mais, a orar mais, a clamar mais. E muitas vezes Deus entregava o seu povo nas mãos do inimigo justamente para despertar. E o que Deus faz aqui é justamente confrontar o povo de Israel. E Deus vai, dentro destes 4 capítulos, questionar o povo de Israel sobre algumas perguntas que havia no coração do povo de Israel, e ele vai trazer aqui as respostas para ele. E ele diz: olha, desde o dia dos vossos pais, no capítulo 3, um capítulo muito conhecido por nós, desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizei: em que havemos de tornar? O povo estava distanciado do Senhor.
Senhor e não estava entendendo, não estava compreendendo que eles estavam num caminho totalmente contrário. E agora Deus diz para ele: tornai vós para mim. Um dos versículos que mais nós conhecemos no livro de Malaquias é quando Deus diz que o povo estava roubando. Ele diz: em que estamos te roubando? Nos dízimos e nas ofertas. O povo estava sendo infiel ao Senhor. Mas não era somente isso que o povo estava sendo infiel. O povo estava sendo infiel no culto que eles prestavam ao Senhor, no sacrifício que eles levavam ao Senhor, na forma como eles adoravam o Senhor. E aí, irmãos, vem uma preocupação grande. Por quê? Porque nós precisamos oferecer o nosso melhor para Deus. A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele a quando o Senhor vier o achar servindo, o achar trabalhando. A Bíblia diz, irmãos, lá no livro de Gênesis, que Deus, ele se apresentava para conversar com Adão, para ter comunhão com Adão. O Senhor Deus se apresentava todos os dias para conversar com ele, para estar com ele. Mas uma certa vez, num certo momento, a Bíblia vai dizer que Adão desobedeceu ao Senhor. Ele vai desobedecer uma palavra da parte de Deus. Era simplesmente uma questão de obediência, irmãos. Deus diz: de todas as árvores dos jardins vocês podem comer o fruto, mas dessa árvore não comam. Mas ali a mulher, tentada pela vontade, pelo desejo, se deixa vencer pelo desejo, pela sua vontade, e pega daquele fruto, e come daquele fruto, e dá aquele fruto também para Adão. E ali é uma questão de obediência. Eles desobedeceram uma ordem direta da parte de Deus. E agora Deus vai conversar com o homem no jardim, e Deus procura Adão, e ele vai dizer: Adão, onde estás? E essa pergunta, irmãos, ela mexe muito. Adão, onde está? Onde que Adão estava? E aonde que Adão está agora? Adão havia pecado, desobedecido, e agora havia se escondido. Mas a Bíblia de Deus: quem poderá esconder do Senhor? Às vezes nós até achamos que podemos nos esconder, irmãos, mas nós não podemos esconder. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele a quem nós temos que dar conta. Não adianta. E agora Deus falou: Adão, onde estás? E aonde é que nós estamos? Se Deus fazer essa mesma pergunta para nós, que culto é esse nosso? Que culto é esse que nós estamos oferecendo? O que nós estamos fazendo? Como nós estamos nos procedemos? Para onde nós estamos indo? Para onde nós estamos caminhando? Graças a Deus, irmãos, que nos momentos em que muitas das vezes nós entramos por um caminho a qual o Senhor não agrada, Ele nos repreende, Ele nos ama. A Bíblia agora, ela vai nos mostrar aqui, através do profeta Malaquias, que o povo de Israel havia tomado uma direção diferente. O povo de Israel não estava na posição a qual Deus queria que eles estivessem. O povo de Israel não estava sacrificando o Senhor da forma como deveria sacrificar. O povo de Israel não estava apresentando ao Senhor da forma que deveria apresentar. E por causa disso, viria sobre eles a consequência. Então Deus chama a atenção. Deus chama a atenção para que eles voltem. Desde o dia dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim e eu tornarei para vós. Deus ama o povo de Israel a voltar.
Deus chama o povo de Israel a retornar. E se tem uma coisa, a maior paz que nós podemos buscar é a paz com Deus. É a paz com Deus. Irmãos, a Bíblia diz que o pecado, ele faz inimizade entre nós e o nosso Deus, de maneira que nós precisamos a todo momento retornar. Nós precisamos a todo momento buscar a presença de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, a partir do versículo de número 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne, chamados em circuncisão pelos que da carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Mas naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos conceitos da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistiam em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em corpo, matando com eles a inimizades, e vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e as que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em o mesmo Espírito. Assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Aleluia. E o que Deus quer de nós, Deus, que nós realmente possamos prestar ao Senhor um culto de adoração, da forma como Deus deve ser adorado, da forma como Ele deve ser engrandecido, da forma como Ele deve ser glorificado. Que nós não venhamos, que não venha acontecer conosco, irmãos, como aconteceu com o povo de Israel, que com o decorrer do tempo começou a oferecer ao Senhor qualquer coisa, começou a se oferecer ao Senhor de qualquer forma, mas que nós possamos adorar o Senhor assim como Jesus Cristo disse à mulher samaritana, porque chegará um tempo, aleluia, em que aqueles que adoram o Senhor adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Que nós possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade, que a nossa vida seja para glorificar e para exaltar o nome do Senhor. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, que no ano de 2020 nós possamos oferecer o nosso melhor. Se no ano de 2019 você não ofereceu o seu melhor, ainda há tempo. 2020 está chegando aí e você pode oferecer o melhor da sua adoração, você pode oferecer o melhor do seu amor, você pode oferecer o melhor da sua força na obra do Senhor, você pode oferecer o maior da sua virtude na obra do Senhor, você pode oferecer o seu melhor ao Senhor, e eu tenho certeza que quando você oferecer o seu melhor para o Senhor, Deus vai te dar o melhor dele para você comer. Você quer o melhor de Deus na tua vida, então ofereça o teu melhor. Ofereça o teu melhor, faz um propósito com o Senhor. Deus, 2020 eu quero fazer diferente. Não, 2020, mas eu não quero oferecer ao Senhor qualquer coisa, não. Não, Senhor, eu não quero oferecer ao Senhor um sacrifício para de qualquer forma, não. Eu quero a minha vida como um sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Oh, meu Deus.
Irmãos, que o Espírito Santo de Deus possa nos despertar. E nós possamos, irmãos, que nós possamos ter o mesmo sentimento que Neemias teve quando ele olhou e viu a cidade de Jerusalém destruída, os muros destruídos, as portas queimadas a fogo, e ele disse: ei, vamos esforçar as nossas mãos para Deus, vamos edificar. Que nós possamos ter esse sentimento, irmãos. E que quando nós observarmos, eu estou observando que talvez no culto de terça-feira eu posso oferecer alguma coisa melhor para Deus. Eu posso louvor, irmãos, junto com alguém, chame mais alguém, irmão, vamos fazer um grupo de louvor, vamos fazer um momento de louvor, de adoração. Na sexta-feira também, às vezes, irmãos, nós estamos aqui, tem tantas poucas pessoas nos cultos da terça e da sexta-feira. Mas quem sabe a gente consegue fazer alguma coisa melhor. Quem sabe a gente consegue oferecer algo melhor para Deus. Quem sabe a gente consegue. Eu creio que a gente consegue oferecer algo melhor para Deus. Talvez nos nossos próprios trabalhos, mesmo no culto de missões, a gente pode sair, a gente pode evangelizar, a gente pode fazer uma visita. Nós podemos oferecer alguma coisa melhor para Deus. No culto da juventude, a juventude tem a força. A juventude pode sair, entregar um folheto, pode ir visitar alguém que está distanciado dos caminhos do Senhor, pode fazer alguma coisa a mais para Deus. No culto da família, irmãos, quem sabe a gente pode juntar uma família, pode trazer uma família toda aqui, irmão, vamos louvar o Senhor hoje. Hoje eu queria trazer a minha família aqui, para a minha família louvar o Senhor aqui na igreja. E nós juntamos as famílias aqui, e nós adoramos ao Senhor. Nós podemos fazer algo melhor. Nós podemos fazer algo melhor para Deus, irmãos. Nós podemos, irmãos, no segundo domingo de fevereiro, nós vamos ter conosco aqui o Prato de Alerta. Para quem não conhece, o grupo do Prato de Alerta é um grupo lá do Templo Central. Eu acho lindo esse trabalho, porque vem irmãos de várias regiões. Eles simplesmente vão lá, pegam o endereço, igual eu passei para eles aqui, o endereço da congregação do Dom Bosco. Eles chegam aqui na escola dominical, segundo domingo de fevereiro. Eles vão chegar aqui na escola dominical, e durante a escola dominical vão chegando durante o dia também. E eles fazem um trabalho de evangelismo. Uma turma sai entregando folheto, a outra turma sai fazendo um trabalho de visitas, a outra turma faz um trabalho com as crianças. E depois desse trabalho de evangelismo, no culto à noite também, nós vemos o resultado. Nós vemos vidas que aceitam Jesus através deste trabalho. Nós convidamos eles para estar conosco no segundo domingo de fevereiro. Mas, irmãos, eles vão estar conosco, vão fazer este trabalho, mas não pode ficar também só nesse trabalho. Nós precisamos de dar sequência a esse trabalho. Nós precisamos de fazer mais, irmão. Quantas vezes que nós saímos para evangelizar nesse ano de 2019? Quantos folhetos que nós entregamos? Para quantas pessoas nós falamos de Jesus? Que culto é o culto que nós temos oferecido ao Senhor? Que culto é esse nosso? O que nós temos oferecido para o Senhor? Eu gostaria de fazer um propósito, meus irmãos, neste trabalho que nós vamos fazer, irmãos, no segundo domingo de fevereiro. Eu vou ver se eu consigo fazer ali colocar no papel o nome e o endereço. E os irmãos vão anotar o nome e o endereço de alguém que está distanciado dos caminhos do Senhor. Os irmãos vão colocar o nome, o endereço de alguém que nós podemos ir na casa dele, fazer uma visita, evangelizar, fazer um trabalho de evangelismo. E nesse dia, nós vamos aproveitar essa equipe que vai estar conosco no Prato de Alerta, e vamos fazer esse trabalho, visitar essas pessoas. Mas primeiro nós vamos estar orando e intercedendo a favor dessas pessoas. E eu creio que no nome de Jesus, irmãos, Deus vai trazer salvação, Deus vai trazer cura, Deus vai trazer libertação. A palavra diz: tornai para mim e eu tornarei para vós. Então, nessa noite, talvez se você sentir no seu coração de fazer um propósito de renovar sua aliança com Deus, você pode vir até aqui na frente nessa noite. Nós vamos orar por você, vamos interceder por você. Mas eu creio que todos nós tem algo que nós podemos fazer de melhor para o Senhor em 2020. Eu creio que nós podemos fazer melhor para Deus. Nós podemos dar
o nosso melhor para Deus. Eu gostaria de convidar a igreja para se colocar de pé nessa noite. E nós vamos clamar ao Senhor. E nós vamos clamar ao Senhor que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós não venhamos a chegar ao ponto que chegou o povo de Israel quando se levantou o profeta Malaquias, mas que nós possamos analisar, que nós possamos refletir na nossa vida aquilo que nós temos feito e aquilo que nós podemos fazer, e que nós possamos fazer algo melhor para Deus, que nós possamos buscar mais de Deus na nossa vida, em nome de Jesus. Pai, diante da Tua presença nós estamos aqui nessa noite, Pai, assim como diz a Tua palavra, Pai, da escola dominical, nós, Pai, estudamos nesta manhã, quando Davi declara, Pai, que ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, Pai, ainda que nós, meu Pai, nesse ano de 2019, Pai, nós não temos sido aquilo que nós poderíamos ser, Pai, nós não oferecemos ao Senhor o melhor que nós poderíamos oferecer, Pai, mas que no nome do Senhor Jesus, Pai, neste ano que se aproxima, Pai, que em 2020, Pai, nós possamos oferecer o nosso melhor, que o Senhor, meu Deus, venha ter o nosso melhor, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai, o melhor da nossa adoração, o melhor do nosso tempo, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu quero te pedir nessa noite, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Teu Espírito Santo venha nos despertar, Pai, e venha nos mover, Pai, que nós possamos oferecer ao Senhor, Pai, a nossa vida como sacrifício vivo e agradável ao Senhor, Pai, um culto, meu Pai, que glorifica o Teu nome, um culto, Pai, que exalta o Teu nome, um culto ao qual, Pai, a presença do Teu Espírito Santo seja real, para que o Senhor possa ter o melhor de nós, para que o Senhor possa ter o melhor da nossa adoração, que o Senhor possa ter o melhor do nosso tempo, o melhor da nossa dedicação, que a nossa vida seja realmente, Pai, do Senhor e para o Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós possamos viver, Pai, as virtudes do fruto do Espírito na nossa vida, Pai, que a cada dia, Pai, nós possamos vencer a nossa carne, que nós possamos vencer o cansaço, a preguiça, o desânimo, que nós possamos vencer a nossa carne, Pai, e no nome do Senhor Jesus, nós possamos viver mais do Senhor na nossa vida, mais da Tua presença, mais, meu Pai, do Teu Espírito Santo, Pai, batiza, Pai, com o Espírito Santo, concede, Pai, dons espirituais, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, aquele que está enfermo, Pai, que o Senhor venha trazer cura, Pai, visita nesta hora cada um, meu Pai, dos nossos irmãos que não puderam estar aqui nessa noite, Pai, ó Deus, e que no nome de Jesus o Senhor venha repreender todo mal, toda enfermidade, Pai, ó Deus, e aqui, Deus, ó Deus, aqueles que estão enfermos aqui nessa noite, Pai, que o Senhor venha trazer a cura, Pai, em nome do Senhor Jesus, para que nós possamos ser uma igreja que adora o Senhor em espírito e verdade, Pai, que cada um que entrar nesta congregação, Pai, ele possa sentir a presença do Teu Espírito Santo, aqueles que estiverem ao alcance da nossa voz, Pai, que ele possa sentir a presença do Teu Espírito Santo, Pai. Ó Deus, que o Senhor venha salvar, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha libertar, Pai, nos dá um 2020 abençoado na Tua presença, Pai, na direção do Teu Espírito Santo, Pai, que nós possamos oferecer o nosso melhor, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor continue prosperando, que o Senhor continue abençoando, derramando a Tua providência sobre a vida da Tua igreja, Pai. Ó Deus, os Teus filhos que têm sido fiel, Pai, no seu dízimo, na sua oferta, Pai, que o Senhor continue abençoando e prosperando, e aquele, meu Pai, que não tem condições, que o Senhor venha dar condições, que o Senhor venha abrir portas, Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós possamos ter o coração voltado para a Tua obra, que o desejo do nosso coração, Pai, seja te servir, seja te adorar, seja estar na Tua presença, que a vontade do Teu Espírito Santo venha falar mais alto na nossa vida, mais alto do que a nossa carne, Pai, que mais alto do que o desejo da nossa carne seja, Pai, a nossa vontade de te servir, de estar na Tua presença, e nos ajuda, Pai, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Que Deus continue abençoando.